nome de Jesus, nós nos posicionamos diante do Senhor nessa manhã. Colocamos nossa vida diante de Ti, meu Deus. Porque nós não queremos viver, meu Pai, como vivem aqueles que não têm o Senhor. Nós queremos Te conhecer, nós queremos viver para o Senhor. E por isso nós aqui nos reunimos, ó Deus, como uma igreja santa, como uma igreja imaculada, sem mancha, sem pecados. Jesus, venha nos ajudar, venha nos colocar, ó Deus, no centro do Teu querer, no centro da Tua vontade. Nós muitas vezes não damos a devida atenção ao Senhor. Muitas vezes reclamamos, muitas vezes esquecemos quem Tu és. Esquecemos, ó Pai, que o Senhor tem poder para mudar todas as situações. Jesus, faça deste culto, ó Pai, faça que neste culto, que neste momento que nós nos unimos em Tua presença, seja único, seja um momento ímpar nas nossas vidas, porque nós queremos, ó Pai, realmente adorar o Teu nome. Levante as Tuas mãos para o céu, apresente ao Senhor a sede que você tem. A sede que você tem é o desejo, a vontade que você tem em estar na presença do Senhor. Certa vez nós ouvimos pela palavra de Jesus: a água que eu tenho para lhe dar fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Levante a sua voz e diga: me dá dessa fonte, Pai. Isso, fale com fé. Me dá dessa fonte, Jesus. Fonte de águas vivas. Fonte, ó Deus, que fortalece, que levanta, que cura, que liberta. Nos dá dessa fonte, Jesus. Nós cremos e confiamos que o Senhor fará, meu Pai, esse dia ser marcado em nossas vidas, com a Tua bênção, com Teu favor. Levante a sua voz e peça a Jesus: faça chover nesse lugar, ó Deus. Faz chover, Jesus, as chuvas de bênçãos. Faz, ó Deus, que o bálsamo do céu, meu Pai, seja derramado, para que sejamos nós cheios do Teu Espírito Santo. Jesus, que não sejamos nós, ó Pai, negligentes a ponto de esquecer, ó Pai, a grandeza do Teu poder, a grandeza do Teu nome. Derrama, Jesus, vem derramar, meu Pai, destes rios de águas vivas. Tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, se envolva com Deus, se envolva com o Espírito Santo. Não fique disperso nesse momento. É a tua oração que muda a situação. Os teus lábios fechados não mudarão a situação. Clama a Ele. Ele disse: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas as quais vocês não ouviram. Oh Espírito Santo de Deus, oh maravilhoso é o nosso Deus. Levante a sua voz, creia que Jesus está ouvindo o teu clamor, vendo as tuas lágrimas. Ah, maravilhoso Senhor Jesus. Derrama a chuva Neste lugar, vem o Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu. meu coração. Que assim seja, meu Deus. Que este louvor, ó Deus, se cumpra. Que sejamos inundados por Tua presença. A maneira como diz Tua palavra, transbordante. Você pode falar comigo: Senhor Jesus. É para Jesus, não é para o pastor não. Senhor Jesus, faça o meu cálice
transbordar, pois eu quero crescer e melhorar nos teus caminhos. Quero estar contigo para toda a minha vida até a eternidade. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Nós que cremos dizemos amém, dizemos aleluia e vamos aplaudir a Jesus. Glórias sejam dadas a Deus. Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês, irmãos? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, e eu espero que, assim como nós estávamos louvando, você seja inundado pela presença de Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar, fique à vontade, tome seus assentos e vamos à boa palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia junto comigo ao livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 é onde hoje nós damos início aqui ao nosso estudo. Filipenses 4, o versículo também é o 4, em nome de Jesus. Filipenses capítulo de número 4, versículo também de número 4. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu vou perguntar para vocês algo particular sobre a vida de vocês. E tudo que fala que é particular, a gente não gosta de responder, né? A gente não gosta de responder aquilo que diz respeito somente a mim, só diz respeito à minha intimidade, né? Ao foro íntimo da nossa vida. Mas eu creio que seja algo que tenha resposta. Talvez você não consiga responder, mas tem resposta o que eu vou lhe perguntar. Você pode olhar para o pastor, por favor? Já achou Filipenses? Já achou aí? Já achou? Olha para o pastor aqui. Eu vou perguntar olhando. Minha mãe falava, olha na batata do meu olho. Eu falei, não entendo esse negócio. Eu não vejo batata nenhuma aí, né? Mas olha na bulica dos meus olhos aqui, eu olho nos seus olhos também. Você é feliz? Você é feliz? Eu vou perguntar mais uma vez. Você é feliz? Talvez se eu for perguntando aqui, você vai começar a repensar a resposta. Você é feliz? Veja que a pergunta parece muito simples e de fácil compreendimento e também de fácil resposta. Para alguém que responde de forma superficial. O que é uma coisa superficial, irmãos? O que é uma coisa superficial? O que é uma coisa superficial? Hã? Uma coisa? Uma mentira? É, uma mentira, isso mesmo. Uma coisa superficial é uma coisa que parece... Alguém já comprou flor artificial? Já comprou flor artificial? Ela tem cara de flor. Tem jeito de flor, mas não é flor. Ela parece, mas não é. E a gente sabe que... Alguém tem roseira em casa? Alguém tem roseira? A senhora tem roseira em casa? É uma luta para ver uma roseira dar um botãozinho de rosa, não é? E é bonito quando ela sai, floresce, né? Fica tão bonita. Então a gente sabe que não são todos os dias que nós estamos, né, bonitos como a rosa aberta, né? Quando o sol da manhã clareia o dia. Nós sabemos que nem sempre estamos felizes pelas motivações do dia a dia. Então, pensando nesta pergunta, você é feliz? Agora não é para responder. Guarde na sua consciência a resposta, que no final nós vamos chegar de novo na mesma pergunta. Você é feliz? Vamos lá. Filipenses 4, versículo 4 diz assim. Vamos junto? Regozijai-vos sempre. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Então nós entendemos o que, irmãos? O que o Paulo está dizendo? Vamos nos alegrar. Vamos ser felizes. Você sabe que existe uma diferença entre ser feliz e estar alegre. Sim ou não? Ser feliz e estar alegre são coisas muito distantes. Parece estar muito conciliada a palavra alegria e felicidade, muitas vezes ela pode se trombar, mas uma é uma coisa e outra é outra coisa. Tem muita gente que pode não estar alegre, mas estar feliz. Estar contente com aquilo que Deus tem lhe dado, diga graças a Deus. Estar confiante. E o escritor nessa carta, aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo, quando ele fala isso aqui, ele está preso.
Ele está encarcerado, ele está vivendo um dia, aliás, um período da vida dele, acho que talvez a maioria dos períodos das pregações do Paulo, ele ganhava pessoas de dentro da cadeia, de dentro das prisões. Há quem diga que quer ganhar uma igreja inteira, prenda um pastor. Verdade. Porque as pessoas se comovem, aí começam a buscar a Deus, aí sim lutam. Nossa, prenderam meu pastor, vamos buscar Deus. Quem lembra de Atos 12 vai se lembrar. Prenderam o Pedro e o Tiago. Quando ouviram que prenderam o pastor, o que aconteceu, irmãos? Ninguém fez nada. Mataram o Tiago. Depois da morte do Tiago, a igreja, meu Deus, se nós não orarmos, o Tiago morreu e Pedro vai daqui a pouco. Então aí a igreja então fez alguma coisa. Veja então as prisões do Paulo e você vai perceber que as prisões que ele viveu, ele ganhou mais gente do que muita gente que está solta, livre para fazer a obra. Preso, ele fazia mais do que muita gente que tem liberdade para fazer. Então ele fala na visão, a ótica do Paulo gente, nós temos que se alegrar, mas de que jeito? Põe para mim lá, por favor, versículo de número 4, por gentileza, só o versículo 4. Regozijar-se é alegria. A palavra regozijar tem por entendimento alegria sobre alegria, ou seja, sempre esteja feliz, sempre esteja alegre, sempre esteja radiante. Ele fala, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo. Então ele fala, regozijar, já diz a palavra, que é uma alegria sobre alegria. É uma alegria além da alegria, é uma felicidade além da felicidade. E ele fala 2 vezes, então ele está falando 4 vezes a mesma. Sejam alegres, sejam felizes, fiquem felizes pela vida de vocês, amém? E o escritor, tentou procurar palavras bonitas para trazer para os seus ouvintes. Que escritor? O Salomão. Vamos comigo em Eclesiastes. Eclesiastes fica depois de Provérbios, meio da Bíblia é Salmos, depois de Salmos tem Provérbios, depois de Provérbios tem Eclesiastes. Vocês conhecem aquela música que é cantada para a gente achar os livros da Bíblia? Quem conhece? 3 pessoas conhecem. Vamos ensinar os irmãos? Você sabe tocar, Natanael, essa música? Não sabe? Então, lição de casa, né? Para a gente aprender uma musiquinha bem simples, né? Eclesiastes 2, começa assim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios. Achamos já. Quando eu não consigo achar assim rapidamente, às vezes ali na correria, você está prestando atenção na palavra, meu Deus, onde que é? Como é que acha o Eclesiastes? Aí você começa a cantar a musiquinha aqui no consciente, você já lá, depois do provérbio, pronto, agora achei. Daqui a pouco nós vamos achar uns mais difíceis, aí cantando você vai ver que é mais fácil de encontrar, tá bom? Achou aí, gente, capítulo 2? Diz assim, ó. Disse eu no meu coração, isso aqui é ele falando com ele mesmo. Quem já falou com você mesmo? Já falou com você mesmo? Disse eu no meu coração, ora, vem e eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Vamos lendo bem devagarzinho. Do riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho. Regendo, porém, o meu coração de que jeito? Com sabedoria. Olha aqui a máscara. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas. Plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles e toda espécie de fruto. Fiz para mim, vamos junto, tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras,
das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte, até ponto de engrandeci-me, e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E por fim a gente para, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Diga graças a Deus. O Salomão, muito conhecido saber isso, que ele foi descrito como o homem mais sábio. Lembram disso, né? Deus deu a ele uma sabedoria tal, a ponto de que a Bíblia diz que sabedoria, sabedor das coisas como ele, não haveria, não existiria no tempo dele. Até porque o Senhor deu uma promessa e Deus o cumpriu sobre ele. Vocês se lembram um pouquinho da história de Salomão? Olha para o pastor aqui, que eu quero que você preste atenção nessa primeira parte, senão você não vai entender o restante. Salomão, ele foi instituído rei em lugar de seu pai. Quem que era pai dele? Davi. Davi, creio eu, que por maiores que foram suas batalhas, eu creio que crescer num palácio deve ser legal. Quem acha que é legal crescer num palácio? Né? Crescer num palácio, fartura, não ter necessidade alguma, tudo que deseja você tem, tudo que você quer comprar você compra, tudo que você tem vontade de fazer você faz, e aí por diante. Só que chega o dia que ele começa a reinar. Só que quando ele começou a reinar, a Bíblia fala que períodos antes do fim da vida de Davi, a Bíblia declara assim que Davi pediu: Senhor, eu vou construir uma casa para o Senhor. E ali então Deus fala assim: ó Davi, muito bom saber que você tem esse prazer de querer construir uma casa para mim, para que eu possa estar neste local e todos possam me adorar. Porém, entretanto, todavia, eu quero dizer para você que eu não vou permitir que você faça. Aí Davi: mas Senhor, eu estou aqui para fazer, tem coisas que são boas, que nós queremos fazer para quem? Para Deus. Mas ele fala: não, isso aqui não é com você, isso aqui é com outra pessoa. Às vezes nós queremos fazer o que não nos é mandado e acabamos não fazendo aquilo que realmente nós temos que fazer. Então, Davi escutou dizendo assim: olha, você, Davi, você não vai construir o templo, mas o teu filho que vai vir depois de você, ele vai ter paz, e ele vai construir o templo. E ele vai fazer. Você tem muito sangue na tua mão, você matou muita gente, tem muita luta, tem muita guerra nas tuas mãos, então nós vamos deixar para o seu filho construir. Eu acredito eu que você, e pelo menos eu penso assim, pensaria assim, eu ficaria muito feliz em saber que Deus me promete que meu filho vai ser bem sucedido. Você ficaria feliz? Saber, puxa vida, meu filho vai ser bem sucedido, ele vai construir para Deus, quer dizer, meu filho vai trabalhar para Deus, meu filho vai ser de Deus, meu filho vai servir ao Senhor. Então a principal motivação do Senhor dar a Salomão esse trabalho é: você vai viver para quem? Para Deus, você vai viver para mim. Então Deus já falou para o Davi: Davi, fique tranquilo que eu vou usar o teu filho vai me servir, e ele vai sim construir esse templo. E aí então vem Salomão, teve até algumas guerras com Adonias, que ele queria tomar o reinado no lugar, por causa que ele queria estar no lugar de Saul, queria também o Abner, colocar outro rei em seu lugar, mas enfim, foi conforme Deus quis. Quem está lendo os livros com a gente da Bíblia? Quem está lendo? Você deve ter visto essa história recentemente, você deve ter visto que teve um rei que queria se intrometer no lugar, mas Deus não deixou, né? E aí, então Salomão reinou. E quando ele começou a reinar, ele fez obras maravilhosas, a ponto que até os outros reinos, né? Quem lembra da rainha de Sabá? A rainha de Sabá veio e falou: meu Deus do céu, o que falavam sobre Salomão não é nem perto do que eu estou vendo. O que eu estou vendo é muito maior do que aquilo que me falaram. E aí então veja que a vida de Salomão, de certa forma, não tem guerras.
Se você olhar para a leitura bíblica, você vai ver toda a história de Salomão, ele não tem um inimigo que vem bater de frente com ele. O grande problema das nossas vidas, que talvez não seja o caso de ninguém aqui, é quando nós não somos confrontados. Irmão, vamos falar a verdade, você já viu que o pastor prega te confrontando. Quem já percebeu isso? Quando eu prego assim, eu não digo na intenção que é o Jefferson que fala assim, mas a autoridade da palavra, a autoridade que o entendimento de Deus nos traz, nos faz ter essa autoridade de falar aquilo que Jesus também falaria se ele estivesse aqui. Amém? Então veja que quando nós não somos confrontados, quando não tem confronto contra a nossa vida, há mais facilidades para alcançar os nossos objetivos. É ou não é verdade? Vamos dizer que você pensa em ganhar 20 mil por mês. Aí você vai fazer uma entrevista e chega lá, viu, eu vou te pagar 20 mil por mês. O que você fala? Desculpa, mas eu estou preocupado agora. Você chega numa empresa, faz uma entrevista, você quer trabalhar, te falam que vão pagar 20 mil, você fala, cara, não, vou ver se eu acho outro melhor. Você não vai pegar esse serviço? Tem que trabalhar bastante, tem que se esforçar, mas é um trabalho que vai te trazer aquilo que você queria. Então veja, irmãos, que a alegria de Salomão estava disposta em servir ao Senhor. Ele construiu, fez uma obra maravilhosa, grandiosa, homem sábio, de conhecimento, que buscava as coisas de Deus. E nessa idade agora, aqui no período do livro de Eclesiastes, é um período que ele está um pouquinho mais maduro. Ele está agora olhando para a vida, ele está fazendo uma análise maior da vida. E quando ele faz essa análise, ele começa lá no versículo 1, que eu vou voltar ponto a ponto agora, que ele fala no versículo 1, disse eu no meu coração. Quantas vezes nós não falamos assim, ó, agora eu vou fazer assim. A partir de agora, a partir de hoje eu vou fazer assim, tal, e desse jeito, porque eu quero, porque eu vou, porque eu assim eu acho que vai dar certo. Quem já fez assim também? Ele disse no coração dele, eu vou fazer desse jeito, eu vou agora me aplicar. Aplicar fazer o quê? Aí ele fala, ora, vem te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso é o quê, gente? Quer dizer, ele está dizendo, eu vou agora, a partir desse momento, eu decidi que eu quero encontrar alegria, eu quero encontrar motivação, eu quero ter minha própria experiência. Você já pode ter ouvido conselhos, eu queria que todos pudessem dar muita atenção a isso aqui. Você já deve ter escutado muitos conselhos. E muitos conselhos, talvez, creio eu, que foram conselhos muito bons. Só que no momento específico você não queria dar ouvidos àquilo. Você é daquele tipo de pessoa que quando escuta algo contrário ao que você quer, como que você fica? Você faz bico? Quem já viu criança fazer bico? Já viu ou não? Minha esposa que fala, quando o Isaac vai chorar, ele faz bico, você faz igualzinho teu pai. Quando eu fico emocionado, vou chorar, eu faço bico também. Né? Mas enfim, é o jeito pastor. Mas o que é fazer bico? A expressão dada para fazer essa expressão, quer dizer, tem gente que ela não gosta de ser confrontada, ela não gosta de ser controlada, ela não gosta que as ideias de alguém ou de outrem venham a fundamentar a base da vida dela. Então, a grande dificuldade das pessoas de serem guiadas pelo Senhor é que elas querem alcançar, ou ter, ou viver aquilo que talvez Deus não quer que ela viva, que ela tenha e nem esteja fazendo. Então veja que Salomão decidiu, olha, eu cheguei a um ápice da vida, cheguei ao melhor dos melhores, agora eu quero fazer o seguinte, eu vou ter minha própria experiência, eu vou buscar alegria, eu vou buscar eu vou buscar felicidade. Pergunta que eu faço para você, parece muito com você? Sim ou não? Você nunca decidiu assim? Vou ser feliz agora. Em mundo de bel prazeres, que você escuta, por exemplo, as pessoas dizendo assim, ó. Quem já escutou, depois que eu falar, fala assim, eu já escutei. Você escutou pessoas falando assim, ó, o que importa é ser feliz. Quem já escutou? Só a irmã escutou? Quem já escutou? O que importa é ser feliz. Aí a pergunta é isso mesmo? Hã? E como que é aquele negócio que diz, né? Até que a morte o separe. Né? Como é que funciona? Não, pastor, eu não estou feliz com esse homem, eu vou largar dele para ser feliz. Não tem gente que faz isso? Ah, eu não estou feliz com essa mulher não, pastor, eu vou abandonar tudo. Ah, eu não estou feliz com essa igreja, eu vou sair da igreja. Ah, eu não estou feliz com esse pastor, que trocar o pastor eu volto de novo. Veja que tem pessoas que ela quer ser agradada de todos os meios.
Ela não quer um confronto. Então ele decidiu, eu vou fazer isso. Ele consulta a Deus. O homem mais sábio, o homem que recebeu de Deus toda a sabedoria, não consulta a Deus se é isso que ele tem que fazer. Eu vou falar uma linguagem alta, tá? Figurada. Mas imagine, por exemplo, uma pessoa que ela decide assim, hoje eu vou trocar de trabalho, eu não quero mais fazer esse serviço. E olha, o trabalho que essa pessoa faz é um profissional de mão cheia na área que faz, que atua, seja qual for a área. Aí a pessoa, quando ela fala, você quer saber? Eu não aguento mais isso, eu vou trocar. Ela pode trocar? Tem direito ou não? Só que se não é de Deus aquilo, se é só um momento difícil. Se é só um momento difícil, o que vai acontecer? Vai dar errado. Porque momentos difíceis vêm para todo mundo. Paulo disse a carta aos Filipenses, regozijai-vos sempre. Esteja sempre feliz em Deus. Independente de qual seja a situação que você passa. Mas ele decide, eu vou ser feliz, eu vou procurar saber, eu quero viver a minha própria experiência. Aí o versículo 2, aí ele fala ali, versículo 2, do riso disse, está? E da alegria? Leia, meus amados. Vamos de novo, vamos lá, versículo 2, do riso, está doido? E da alegria? Do que me serve esta? Então, na busca dessa alegria, dessa felicidade, ele leva um choque de realidade. Quem já percebeu isso na sua vida também? Quem já recebeu um choque de realidade? Puxa, eu olhei agora para minha filha aqui na frente, eu lembrei quando ela começou a trabalhar. Quero trabalhar, pai, eu quero trabalhar. Pai, não quero trabalhar mais. Estou brincando, ela vai com amor trabalhar. Mas o que eu estou dizendo para você? Nós muitas vezes temos um choque de realidade quando você decide alguma coisa. A partir de hoje eu vou fazer isso. Irmão, o dia que eu falei assim, Jesus, eu vou ser pastor, eu vou fazer tua obra. Eu falei, a partir de hoje eu sou um caça-demônio. A partir de hoje eu curo todo mundo em nome de Jesus. A partir de hoje ninguém vai ficar passando na minha frente doente, ela vai continuar doente. Ninguém mais vai ficar endemoniado perto de mim, porque agora eu sou um libertador. A partir de hoje as pessoas vão me buscar porque creem que eu sou de Jesus. Quem lembra da semana passada o pastor pregando que o Paulo disse? Quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. Quanto mais você busca ajudar, menos as pessoas querem ser ajudadas. Aí eu falei, se eu tivesse vindo para cá para querer glória, eu já tinha saído daqui, ó. O Paulo também. Tantos quantos. Jesus desceu do céu para quê, irmãos? Qual o principal propósito? Para salvação. Se ele não tivesse propósito, lá na cruz ele falava, pai, não, antes de chegar na cruz, né? Não, pai, eu já apanhei demais, eu não vou, esse povo é muito perdido, me leva logo. Se você não tem felicidade, alegria no que você está fazendo, motivada por Deus, nada tem alegria, nada tem felicidade. Por isso que até marquei no meu estudo aqui, que ele procurou a diversão e viu que tudo era loucura. Entretanto, você vê que perceba, né, que o entretenimento faz o tempo passar, mas nada se aproveita do entretenimento. Quem já falou assim, ai meu Deus, não tenho tempo para nada. Quem já falou assim? Ai meu Deus do céu, eu não tenho tempo para nada. Eu queria ir para o shopping. Agora você pode falar, né? Pato Branco tem shopping agora, né? Quem já foi no shopping de Pato Branco? Já foi? Vocês são tudo chopeiro. Né? Deus me livre, né, irmão? É shops. Vocês são tudo as lojas, pronto. Esquece, o pastor falou besteira aqui, né? Quer dizer, nós temos aquela alegria, a falsa alegria de que se eu estiver num shopping, comendo uma comida que eu gastei, o que eu compraria em casa e sobraria para a semana inteira, e passo a semana inteira reclamando porque eu fui no shopping. Mas para mim aquele domingo foi entretenimento. Eu preciso espairecer minha cabeça. O Salomão começou a buscar essa experiência pessoal e ele viu que tudo essa alegria isso aí não vale de nada. Então veja que esse entretenimento que nós muitas vezes procuramos, o que ele diz no versículo 2? Esse riso momentâneo é o quê? É loucura, é doideira. Você fica doido por uma coisa que não precisa. Esses dias, né? Por que você, uma pessoa da família, familiar, né? Por que vocês não postam quando vocês passeiam? Vocês precisam saber da minha vida, por acaso? Porque vocês têm que falar. Mas falar é afeto natural, chegar com a pessoa, irmão, a minha oração, a sua oração por mim é mais importante que um abraço. Você ora por mim? Então você me ama.
Agora, dizer que me ama só na minha frente, virar as costas e lembrar que eu existo, você não me ama. É a mesma coisa com Jesus. Você diz que ama Jesus, mas não busca, não se esforça. Veja que há, por exemplo, esse período dos últimos 40 dias, você sabe o que eu estou falando? Que muita gente, não, agora eu não como carne. Meu Deus do céu, comer carne não pode. Mas ir na casa da amante pode. Enganar, trair, falar mal dos outros. Então quer dizer, é uma falsa alegria momentânea. Eu estou fazendo para Deus, olha que alegria que eu tenho. Está lá no coração, que raiva, vontade de comer aquela picanha, aquela maminha, aquele costelão. Irmão, esses prazeres, irmão, Deus está se importando com quem come ou deixa de comer carne, irmão. E a gente fica, né? Lá em casa nem faz uma carne assada faz 3 meses. E brava ainda por causa disso, irmão. Você vê que depois você faz o churrasco, você fica bravo. Não faço mais também. Tudo é o quê, irmão? Loucura. A gente fica doido às vezes por causa de umas coisas que não precisa. A gente fica às vezes perdido. Aí o Salomão percebe, caramba, esse entretenimento é doido, porque esse entretenimento só passou aquele momento e acabou. Versículo 3. Busquei no meu coração, ele foi procurar dentro dele. Será que o que eu vou fazer agora? Qual que é o prazer que eu vou buscar agora para mim poder ser feliz? Vamos lá. Busquei no meu coração, por gentileza, leia. Pode ler, gente. Vamos lá. Vamos todo mundo junto, bem alto. Tem que ser bonito, gente. Nós somos de Jesus, meu Deus do céu. Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com mentira, porque ninguém embriagado tem sabedoria. E como até irmão, eu tenho esperança que um dia eu vou começar a ler o versículo, você vai ler para mim, não eu vou ler para você. Eu tenho essa esperança ainda. Então vamos entender o seguinte, ele fala, eu vou procurar com alegria, vou procurar nas coisas. Aí chega um momento que ele fala o quê? Quer saber de uma coisa? Eu procurei nessas coisas e vi que nisso é tudo loucura. Então quer saber de uma coisa? Eu vou procurar a alegria onde? Na onde? Na pinga, no vinho, na bebida. Aí ele fala isso e fala assim, só que assim, eu vou procurar, olha aqui, presta atenção, eu vou procurar isso, eu vou procurar na bebida encontrar felicidade. Não tem gente assim? E aí você sabe que o vinho, que eu quero dizer aqui aumenta tudo, droga, cigarro, enfim, todas as coisas ilícitas, né? E veja que ele fala assim, viu, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso de que jeito? Fique tranquilo, eu vou fazer isso, mas com saber? Coitadinho, irmãos. Ele já estava perdendo a sabedoria de Deus. Porque uma pessoa, quando perde a consciência, não é Deus que domina ela. Então, é isso. A pessoa que se dá, abre, entra pela porta da bebida, ela não age com sabedoria. Então, não há pessoas, por exemplo, que falam, eu vou para uma igreja que pode beber vinho, que pelo menos eu não me sinto condenado. Ela vai para lá e continua infeliz. O problema não é pastor, a igreja não deixa. Quem disse que não deixa? Você pode beber se quiser, irmão. Vai lá, torna o caneco. Credo, pastor, está amarrado. Você pode fazer, ué. A diferença é, você está procurando alegria onde Deus não? Deus não está ali naquilo ali. Deus não está trazendo motivação por aquilo ali. Mas na ânsia do homem chegar à felicidade completa, ela diz, agora eu acho que se eu beber, eu vou ficar feliz, eu vou ficar melhor, então eu vou me dar ao vinho. Aí eu até marquei aqui no meu esboço aqui, resolvi buscar felicidade na bebida, achando que isso era sabedoria. Quem anda com essa porta aberta da bebida, a sabedoria de Deus a deixa. As coisas de Deus, irmão, não há como você misturar as coisas. Aí até eu digo para você, pastor, mas a gente pode beber? Vai comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Você vai voltar para trás um livro, tá? Provérbios 20, versículo 1. Posso ler? Diz assim, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora.
e todo aquele que neles erram, nunca será sábio. Então quer dizer, vai ter muita gente que vai estar fazendo o quê, irmãos? Procurando sabedoria, procurando alegria na bebida. Só que a Bíblia fala que o vinho é o quê? Escarnecedor. O que é escarnecedor, irmãos? A pessoa bebe, quem já viu a pessoa beber e virar outra pessoa? Tem gente que até muda de sexo. Verdade, por causa da bebida. E digo isso para você, por que eu estou lhe mostrando isso? O vinho, irmão, a bebida, ela pode trazer um prazer, a pessoa fica, aérea, fica meio tantã, como diz. Irmão, ele foi procurar essa alegria. A resposta dele no versículo de número 4. Aí ele diz ali no versículo 4, voltando em Eclesiastes 2, fiz para mim obras magníficas, e edifiquei para mim casas, e plantei para mim. Eu quero que você dê atenção a esses versículos agora, que tudo que ele está falando, ele fala na primeira pessoa. Ele fala para quem? Para ele mesmo. Veja se a motivação de alegria e felicidade na sua vida não é realizar somente para você. Preste atenção, versículo 4. Fiz para mim, edifiquei, plantei, fiz para mim, fiz para mim, adquiri. Amém. Isso aí, glória a Deus. Então o Salomão chega um momento que ele começa a contemplar o que ele já fez. Lembra o versículo 1? Eu vou atrás da felicidade, eu vou atrás. Ele procurou, tentando encontrar, achando que ele seria muito fácil para ele a fazer isso, só que ele já chegou e teve um choque de realidade. Aí no versículo 2 nós aprendemos que o entretenimento não trouxe felicidade para ele. Aí nós vemos no versículo 3 que a bebida também não trouxe felicidade. Aí ele faz o seguinte, eu vou mudar. Agora eu vou deixar desse negócio aí, vou parar com esse negócio aí, isso aí foi infantilidade minha, foi um erro meu, a partir de agora eu vou empreender. Vou me tornar um empreendedor. Aí ele começa a construir. Você percebe fases da vida? Você consegue nessa leitura entender fases da vida? Vou empreender, vou construir. Aí ele começa, vou fazer para mim, vou fazer. Perceba que em algum momento dessa construção, dessa melhoria de vida para Salomão, o Senhor está presente. Ele é chamado para participar dessa felicidade que Salomão está tendo em construir, em adquirir. E uma das coisas que eu acho bem importante e relevante falar, porque a Bíblia está dizendo, ele diz, eu fiz para mim casas. Quer dizer, para Salomão tudo é em abundância. Tem gente que pode ter um prédio inteiro com 100 apartamentos, não está feliz. Tem gente que pode ter 10 casas alugadas e uma mansão para ele morar, ele não está feliz. Então penso eu que os ricos podem talvez ser um parâmetro para a gente entender que felicidade não é o que nós temos. Então veja que nós conseguimos ver e perceber que tudo que se faz só para si mesmo, que faz só para o seu bel prazer, não te traz alegria, não te faz ficar feliz. Aliás, a alegria pode trazer, mas não traz felicidade. Você pode estar alegre, você pode estar sorrindo agora, mas você não é feliz. Aí alguns vão olhar para dentro de si, vão olhar para a sua vida natural e vão falar, pastor, eu não sou feliz, pastor, eu não sei, meu casamento. Ela começa a procurar chifre na cabeça do cavalo, ela começa a procurar, porque ela começa a achar que para ela sempre foi assim, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, e começa esses pensamentos de maneira tal que ela começa a pensar só nela. Você já fez isso com você? Você já olhou para dentro de você? Porque para mim, ninguém olha para mim, ninguém dá atenção para mim, meu marido não me olha, minha esposa não me fala comigo, o pastor parece que nem lembra que eu sou da igreja, não me liga todo dia, não fala comigo todo dia. Você não percebeu muitas vezes isso, que tudo tem que ser você o centro das atenções? Quem já percebeu na sua vida isso? Se eu não for o centro, se as coisas não for do meu jeito, as coisas não vão. Então veja que o Salomão conseguiu tudo do jeito
dele. Aí ele, versículo de número 4, o que diz o versículo, versículo 8 agora, né? Versículo 7, desculpe. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim, hein? O que ele fala agora? Amontoei também para mim prata e ouro e joias e rei dos reis de províncias, provi-me de cantores, de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos da música de toda. Pergunta que eu faço para você agora: ele chega a um patamar que ele para de construir, ele já está cheio de construções, ele fala o quê? Construir não traz? Aí ele muda a ideia dele, aí ele faz o quê? Ele começa a amontoar funcionário, ele começa a montar autoridade. Agora eu mando, eu que mando o negócio, eu vou ter alegria o dia que eu tiver 1000 funcionários. O dia que eu tiver 1000 funcionários eu vou ser feliz, aí eu vou mandar, vou pisar em todo mundo. Até porque, se você procurar estudar um pouquinho, nós temos que aprender, irmãos, pela palavra, que tudo vai se encaixando. A gente tem que ler a Bíblia para aprender. A Bíblia diz que o Salomão, quando ele morreu, ele deixou para o filho dele, se não me engano é o Roboão, filho do Salomão. Quando ele assumiu o reinado, a Bíblia fala que o povo disse: "Ô Roboão, por favor, tire o peso que teu pai colocou." Sabe como que o Salomão vivia feliz desse jeito, irmão? Político, vive de que jeito, irmão? Uma miséria, os coitados, tira até o terno para dar para quem precisa. Não é assim? O Salomão não era um político da época? Quem que fazia ele ficar com todas essas riquezas? Quem dava condições de ele construir tudo isso? O povo. Aí o povo fala: Roboão, filho de Salomão, depois que Salomão morreu: ô Roboão, por favor, tire o peso que teu pai colocou, porque os impostos estavam altíssimos. Ele cobrou, sim, Deus permitiu para que fizesse as construções, para que organizasse, tinha que ser feito. Só que chegou um tempo que ele começou a usar das coisas do povo para viver bem. E isso fez com que este rei, o Roboão, dizendo assim: não, se meu pai era duro com vocês, o meu dedão aqui, ó, meu dedão é mais largo que as costas do meu pai. Quer dizer, se está pesado hoje, eu vou pesar mais. Eu vou fazer vocês pagar mais imposto ainda. Qualquer coincidência, aliás, como que é? Qualquer semelhança é mera coincidência. Obrigado, gente, obrigado, valeu. Né? Qualquer semelhança aí você entende. Quer dizer, ele começou a viver regaladamente baseado no que, irmãos? No que o povo fazia por ele. Será que a gente não tem que prestar atenção? Será que a gente não está motivado na alegria que alguém dá para a gente? Na felicidade que alguém faça por nós? Se a mãe não me der o tênis que eu quero, eu choro. Ai, se meu marido não falar bom dia para mim hoje, né, olhar para a cara da senhora no espelho, a senhora vai entender. Ai, pastor, o senhor é muito duro. Não é duro, irmão, é realidade. Você quer felicidade, mas você também não vive feliz. Você quer tudo dos outros, mas você também não se doa. Aí você veja, eu essa semana que passou, foi na terça-feira. Na terça-feira, eu não sei, alguém acorda com voz de locutor? Quem acorda com voz de locutor? Bom dia, tudo bem vocês? Olá, amigos! Alguém acorda com voz de locutor? Só eu? Ninguém acorda? O senhor acorda com voz? Acorda com a voz? Quem acorda com a voz mais grossa assim? O senhor acorda também? O senhor também? O homem normalmente é assim, né? E eu acordei e falei: Jesus, eu tenho que fazer esse programa e eu começo 7 horas da manhã. Se eu ficar desse jeito, daqui a pouco, né? Oh, bom dia, irmãos. Daqui a pouco muda a voz, não pode ser assim. Eu falei: Jesus, como é que eu faço? Eu acordo e começo a cantar. Imagine eu cantando. Aí eu entro no carro, tá eu, minha esposa do lado e meus 3 filhos atrás. Aí eu falo: gente, vamos lá, família, vamos comigo, vamos lá, igreja. Eu chamo a minha família de igreja. Vamos lá, igreja, vamos lá, vamos cantar com o pastor. Aí estou cantando, estou louvando a Deus, estou cantando, estou exercitando aqui a alegria do Senhor. Amém? Aí eu chego no trabalho, lá na TV, o pessoal está lá, o pastor está doido essa voz. Tem gente que faz assim, ó. Tampa os ouvidos. Mas eu continuo cantando. Falo: Deus, eu vou cantar, vou louvar o Senhor, vou ficar reclamando para quê? Aí eu chego lá: vamos lá, Nata, canta comigo, vamos lá, em nome de Jesus, tal. Alegria, felicidade de muitas coisas que você talvez poderia estar vivendo melhor se você quisesse. É só você querer. Você já acorda com raiva do mundo e quer que o dia seja bom. Tem gente que tem ódio de acordar. Quer que eu ore para você não acordar mais? Não, mas você pode dormir daí bastante. É porque você reclama que quer dormir, então pode dormir então, de eternidade, ué.
Para, gente. A vida é feita para viver. Acordou, Deus, eu tenho um trabalho, glória a Deus. Vamos lá. Ele é contigo. Se motive. Tenha motivação para fazer as coisas. Tenha perseverança. Pastor, chegou naqueles dias da esposa, sabe? Meu Deus do céu, o que eu faço hoje? Eu vou comprar uma flor para ela. Você chega com a flor, ela joga no lixo. Ela fala, meu amor, eu também não gostei. Eu acho que você fez bem. Aprenda a lidar com as dificuldades do dia. Ser feliz. Ser feliz está acima do que você possui. Por isso ele chega à conclusão no versículo 8. Eu tive muitos servos. Eu amontoei muito dinheiro, como você também. Amontoei dinheiro. Aí você fala, caramba, eu enchi a burrinha de dinheiro. Eu enchi o porquinho de moeda. E continuo triste. O dinheiro é momentâneo, irmãos. Quem lembra antigamente do cruzeiro? Você lembra? Alguém lembra do cruzeiro? Os mais novos também nem sabem o que é. Era uma moeda que usava no país. Não era o real, era o cruzeiro. E tinha pessoas que guardavam dinheiro dentro dos travesseiros, dentro dos colchões. Alguém ouviu falar disso? Aí chegou uma fase que algumas pessoas, as pessoas mais velhas, tinham guardado muito dinheiro dentro do colchão porque tinha medo de deixar no banco. Aí falou assim, agora precisei, vou comprar uma terra aí, peraí, vou pegar o dinheiro aqui, chego com o colchão nas costas. Tá aí, ó, milhões se eu guardei a minha vida inteira. Aí ela fazia o quê, irmãos? Viu? Não vale. Tua terra não compra alegria. Tua terra não compra felicidade. Teu dinheiro não compra felicidade. Mas como assim eu guardei a vida inteira? Pois é, você bateu nos filhos, você mandou a mulher embora, você mora sozinho por causa do teu dinheiro. Tem gente que por causa do dinheiro ela vive sozinha. Que é muquirana, como que é a palavra? É avarento. Muquirana é feio, né? É avarento, para ficar mais bonito. Que piora mais, né? Avarento, passar no rio com um punhado de farinha na mão, do outro lado chega lá, dá para fazer a porçãozinha para poder amassar o pão ainda. A pessoa não abre a mão, avarenta. Só pensa, fiz para mim, comprei para mim, comprei para mim. A internet que o diga, né, irmão? Só vê teu nome, compra efetuada, compra efetuada, compra efetuada. Só alegria para quem? Para você. E no fim você continua triste. Você continua desmotivado. Quando eu arrumar um homem para mim, a irmã fala, eu vou ser feliz. Ai, como eu vou ser. Ele vem com o cavalo branco. Aí quando você para e abre o olho, casei com o cavalo. Era o cavalo, não era o príncipe. Peguei a pessoa errada, peguei o cavalo, levei embora e deixei o príncipe para trás. Bonito era o cavalo, não o príncipe. Aí você veja que o Salomão termina o versículo, por favor, só o versículo 8 agora. Aí ele fala, provi-me de cantores e de cantoras. Antes de falar o que eu ia falar, eu vou parar aqui um pouquinho. O Salomão tinha os melhores músicos. Não é bom ouvir uma boa música? Não tem fase da vida que a gente quer, vou louvar a Deus o tempo todo, vou colocar louvor o tempo todo para me ouvir. Aí eu vou ficar bem feliz. Aí você coloca louvor o tempo todo. Ah, não quero escutar esse negócio mais, meu Deus do céu. Quem já passou por isso? Você está vendo que ele tem... Você deve ter ouvido falar do bobo da corte. Já ouviu falar do bobo da corte? Pensa que ele tinha vários bobos da corte. Tinha os bobos que vinham fazer o quê, irmão? Entreter ele. Vocês devem, talvez, na história, você deve ter ouvido falar que os reis tinham, por exemplo, um teatro, que faziam o teatro, uma peça teatral de comédia, para poder alegrar o rei, que o rei estava triste. Sentado no trono, na melhor posição do mundo, o rei estava triste. Precisava que alguém viesse até ele para poder alegrar o rei. Aí você fala, ai, não tem alegria nenhuma. Esses tempos aí estava um circo na cidade, você foi? Alguém foi no circo? Ninguém foi no circo? Que bom. Que bom, não perdeu nada. Mas você vai lá, tem um palhaço, irmão. Uma hora o palhaço vai embora e a tua felicidade acaba de novo. Veja que o que está mostrando o Salomão para mim e para você? Que se nós somos edomistas, pastor falando bonito. Sabe o que é uma pessoa edomista? Se você procurar no dicionário, você vai entender. O edomista é aquela pessoa que, pela filosofia, falando de filosofia de vida, a filosofia dela é ser feliz. O que interessa, o centro das atenções, sou eu.
Eu sou a atenção. Fala para o irmão do lado aí, você é a atenção? Não, eu sou a atenção. Porque é assim, as pessoas sempre querem atenção para elas mesmas. Eu que estou sofrendo. Está todo mundo igual, mas você pensa que você está pior que os outros. Aí veja o que está escrito aqui, irmãos, versículo de número 8 ainda, depois de cantores. E das delícias dos filhos dos homens. Irmão, eu vou ler isso aqui com cautela. Você consegue pôr para mim a versão NTLH desse versículo? Que é a nova tradução da linguagem de hoje. Só para a gente poder pegar aqui, ó. Versículo 8, vamos junto? Também ajuntei para mim muita prata, muito ouro, dos tesouros dos reis e das terras que governei. E homens e mulheres cantaram para me divertir. E tive o que, gente? Todas as mulheres que um homem... Então a tradução de delícias dos homens parece uma linguagem pejorativa, né? Mas aqui está escrito o quê? Tudo que os homens, as filhas dos homens, ou seja, as mulheres que ele desejou. Então quer dizer, eu busquei, vamos lembrar. Eu busquei no mundo alegria, me deparei com um choque de realidade que não era como eu pensei. Segundo, até marquei aqui no texto para não ficar batido, não passar batido. Ele procurou a alegria, percebeu que era um choque de realidade, foi querer sua própria experiência, foi buscar alegria na bebida, foi buscar alegria onde, irmãos? Acabei de falar, nos empreendimentos, em conquistar, em ter, adquirir. Ele chegou no fim, não adiantou, aí ele começou a mandar, ele começou a ser dono de tudo e de todos. E também não achou alegria. Aí ele disse, eu quero alegria com muita gente cantando para mim. Começaram a cantar louvores para ele poder se engrandecer a si mesmo. E no fim ele falou, caramba, eu continuo infeliz, eu continuo triste. Aí ele termina assim, e outra coisa, não, você lembra lá no versículo 2, no versículo de número 1, ele falou, daqui a pouco vamos falar, nunca privei de alegria nenhuma. Irmãos, esse homem, deixa eu ver se eu marquei aqui, marquei. Não marquei. É 1 Reis 11:3, na versão normal, tá? Não a NTLH, a ARC. 1 Reis 11:3. Olha o que diz aqui, ó, 1 Reis 11, versículo 3. Consegue? Não consegue? Deu? Leia comigo ali. Quantas mulheres tinha Salomão? Tinha 700 mulheres, que eram o quê, irmão? Uma banguela, outra feia, outra manca. Princesas, e essas também eram o quê? 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram. Irmão, olha um pouquinho, pastor, ele procurou a felicidade em tudo. Ele falou, quer saber de uma coisa? Alegria é poder ter a mulherada, ou a homarada, né? Não no caso dele, mas para algumas irmãs, talvez, né? Quando eu falo irmãs, não, para mulheres, né? Desculpa a expressão. Para alguns vão entender desse jeito. Então ele fala, se eu tiver um monte de mulher, aí eu vou ser feliz, pronto, está resolvido. Quem já viu essa história aí? Resolve? Não dá conta de uma dentro de casa que até outra fora. Não consegue pranchar o cabelo da mulher uma vez por semana, né? Para cuidar dos filhos em casa não quer, mas ter outro lá fora quer. Esses dias atrás eu ouvi uma coisa que eu achei absurdo. Uma mãe falando, pastor, meu marido entrou contra mim na justiça, alegando para a justiça que está desempregado e não pode pagar pensão. De onde que faz um filho e fala que não pode dar comida para o filho, irmão? Coisa, vamos deixar isso para lá, não é do meu assunto. Mas ele falou, eu quero ter mulheres. Ou seja, se eu tivesse arrumado outro homem, eu era mais? Se eu tivesse arrumado outra mulher? Fala aí, gente. Se eu tivesse escolhido aquele do olho verde, ia ser bom, hein? Mas eu fui boba, casei com esse aqui do zóio preto. O que adiantou? Aí, ó a vida que eu estou levando. Veja, irmão, que a gente procura felicidade em tudo que está à nossa volta. Tá tudo certo aí, gente? Tá tudo certo? Tá? Tudo certo? Vamos ter paz aqui para a gente conseguir prestar atenção. Quantas pessoas estão vivendo, gente, em busca de uma felicidade onde Deus não está presente? Onde Deus não é chamado, onde Ele não é exaltado, e não vai existir a abundância da alegria. Por isso ele chega a falar agora lá no versículo de número 8 de novo, ele diz no finalzinho, tive cantoras, delícias dos filhos dos homens, instrumentos de música de toda sorte. Ele teve, irmãos, pensando como um galã, ele teve todas as mulheres, as mais belas. Irmão, a cama do Salomão teve as mulheres mais belas de Israel e de fora de Israel. Teve todas as mulheres, irmão, se somasse, irmãos, se ele visse a mulher uma vez por ano, cada mulher desse, ele tivesse relação com ela uma noite
por ano, ela veria novamente o Salomão daqui 3 anos somente. Salomão achou que isso era o quê, irmãos? E foi? Não foi felicidade. Versículo de número 9. Aí ele faz o quê? Vamos 9, gente. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos que houve antes de mim, em Jerusalém. Mentiroso. Lembra que ele tá, com quem que ele está falando aqui? Com ele mesmo. Ele está falando, ele está pensando, a pessoa que é edomista, ela tem a filosofia de que tudo gira em torno dela. O que interessa é eu ser feliz, o resto que se dane, o resto que se lasque. Se eu estou bem, pastor, eu vou todo dia, pastor, eu estou nem aí para o meu marido. Olha, irmã, cuidado que o capeta está querendo abraçar. Não, pastor, nem olhe para ele. O dia que ele chega em casa, não fez a barba, eu não olho para ele. Mas tem umas irmãs que gostam de homem barbudo. Você dá risada, né? O que você não gosta. Essa mulher desgadeada. Olha, mas tem uns homens que gostam de mulher desgadeada, gente do céu. Verdade. O que você está desprezando, tem gente comprando. O que você não gosta. Quem já comprou um frango inteiro? Quem já comprou um frango inteiro? Eu lembro que eu comprava o frango inteiro, isso quando eu tinha condições, quando era criança, comprava, olha o exemplo que eu vou dar, oh meu Deus do céu, me ajuda. Minha mãe comprava um frango inteiro e dentro dele vem os miúdos, né? Vem o pé, vem a moela, vem ali algumas partes do frango. Eu lembro que a minha mãe comia até a unha do pé do frango. Quem já fez isso? Ficar ali roendo o pezinho do frango. Alguém já fez isso? Não fez? Tem quem goste, tá, gente? Né? Tem uma irmã que fala mal de frango para Rosa, ela bate todo mundo aqui. Irmão. Fale mal do frango para ver só. Né? A irmã dá frangado nos irmãos. Mas por que eu estou lhe falando isso? Porque eu me lembro que quando a gente melhorou um pouquinho de vida, a gente deu uma estabelecidinha, aí ela pegava o pé do frango e jogava. Mas outro tempo, irmão, quem já viu mastigando o osso, depois gosta até o osso, para tirar tudo que tem, para não perder nada. Miséria tremenda, né? Aí você veja, irmãos, que agora ele vai procurar o que, irmãos? Se engrandecer. O que é se engrandecer? Ser famoso. O que é ser famoso, irmão? Todo mundo tem que saber que eu sou. Eu sou o popstar. Fala assim comigo assim, eu sou o popstar da igreja. O mais rico. Toda semana eu estou com uma roupa nova. Viu meu cabelo? Né? Eu sou o centro da igreja. Eu sou o popstar. Viu? Eu toco 10 instrumentos. Viu? Eu sei, você não sabe. O que está escrito aqui, irmãos? Quem engrandeceu ele? Não foi Deus. Tem gente que está com tudo isso aqui. Está se auto-vangloriando. Achando que é alguma... Irmão, misericórdia. Aí você lê versículo de número 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não nos neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha... Então ele virou um popstar, todo mundo sabia quem ele era. Aí chega agora o versículo de número 11 e fala, eu nunca privei, quer dizer, tudo que eu quis fazer... eu fiz. Não tem gente que fez tudo que queria fazer e continua infeliz? Eu queria tanto ir para as Maldivas. Vai aqui, mano, nas cachoeiras, no Coronel, que você vai ficar feliz ali também. Não, pastor, aquelas águas barrentas do Jordão, talvez ali é um lugar que você teria muita paz e você não vai. Pastor, se eu não tiver muito dinheiro, eu não passei com a família, porque senão as crianças pedem, né? Leva de casa, ensina. Você acha que felicidade é gastar 10 mil por dia? Se eu tivesse, eu ficava bem feliz, pastor. Aí depois que você tivesse tudo. Quem lembra do primeiro carro? Você que o tem. Quem lembra do primeiro carro? Irmão, lustrava e passava o pano. Não pisa com o pé sujo. Aí agora você olha para o carro e faz o quê? Trocar essa lata velha aí. Você vai percebendo que tudo... Quem comprou um sofá novo? Esse sofá, olha que aconchego. Eu acho que tem que comprar outro sofá. Esse sofá não é muito bom, não. Você veja que tudo vai passando e você vai percebendo que a verdadeira felicidade foi ficando para trás, porque você buscou algo onde Deus não... Tudo isso que ele viveu, ele podia ter vivido? A não ser as perversões, né? Podia ter vivido?
Se fosse o quê? Fiz para Deus casas, fiz para Deus hortas, fiz para Deus isso, fiz para Deus aquilo. Olha a diferença da vida de quem faz para Deus e de quem faz para si mesmo. Olha a diferença. Então, e aí eu digo para vocês, ele termina, tudo isso foi a porção do meu trabalho, se alegrou meu coração desse trabalho, ou seja, eu me alegrei naquilo, no porção do meu trabalho. Só que ele diz lá de versículo 11 agora, para concluir, e olhei para todas as obras que fizeram o quê? Eu fiz, como também para o meu trabalho, trabalhando tinha feito, e eis que tudo, e aflição de espírito. O que é aflição? O que é ficar aflito, irmão? Preocupado, nervoso. Tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Aí você fala, meu Deus do céu, lutei tanto para chegar no que cheguei agora, e agora estou 0-0. Tem gente que luta. Irmão, ele buscou fama, não deu certo, foi buscar no trabalho. Não tem gente que busca felicidade no trabalho, em se realizar profissionalmente? Não é errado isso, só que ele foi buscar isso para quem? Para o seu bel prazer. Ele foi buscar para ele mesmo essa glória. Aí no fim ele fala, caramba, passei a vida inteira procurando o quê? Fazendo o quê? Que felicidade é essa? Tudo que vi e fiz debaixo do sol foi vaidade minha. Vamos terminar onde a gente começou? Filipenses 4, versículo de número 7. 4, né? 4. Se você achou, diga achei. Diz assim, regozijai-vos sempre. Irmãos, vamos repartir aqui o pão, Aprenda a ser feliz com o que você tem. Aprenda a ser feliz com quem você é. Ai, pastor, mas eu olho no espelho, eu queria fazer uma lipo. Ai, pastor, eu queria emagrecer, pastor. Fecha a boca, ué. Ah, mas é difícil, então fica gordo. Credo, pastor, falar assim, mas as pessoas sentir mal. Eu também sou, então eu posso falar. Tem gente que fica bravo escutar certas coisas, mas é a verdade. Quem já foi no nutricionista? Ninguém nunca foi? Já ouviu alguém falar, algum nutricionista falar? O que você tem que fazer? Fechar a boca, mudar a alimentação, começar a caminhar, começar a mudar. Você só quer ficar parado, você só quer ter o bel prazer. Ah, eu vou chegar em casa e descansar. É por isso que você está cansado, que só quer descanso. Quanto mais você pensa em descansar, mais cansado você fica. Minha esposa fala assim, ai, meu sono vale barras de ouro. Eu falei, olha, era para você estar rica já, hein? Tanto que dorme. Brincadeiras à parte, irmão. O que o Paulo fala? Ser feliz, irmão, é estar feliz em tudo que você fizer. Está com dificuldade? Eu sou feliz por ter Jesus. Pastor, eu estou com um problema, os adolescentes lá em casa não está fácil. Deus, eu vou ser feliz no Senhor. Meu casamento não está aquelas coisas, pastor, olha, mas eu sou feliz no Senhor. Eu vou regozijar, eu vou continuar feliz com Jesus. Você vai ver que a tua motivação vai ser outra. Você vai olhar para o teu marido e falar, meu Deus do céu, esse é o homem mais lindo do mundo. Cadê os irmãos vão falar amém aí? Cadê os irmãos falar amém? Vixe, sai de mim. Né? Nem você crê, irmão. As irmãs vão falar assim, os irmãos falam assim, essa é a mulher mais linda que eu tinha para ter. Olha que linda que é. Tá olhando assim, ó, brava, parece que está encapetada, né, irmão? Mas você fala, olha que linda que é a minha mulher, linda. Por quê, irmãos? Porque eu estou feliz por ter Jesus. O que vai motivar a tua vida de verdade é ter Jesus. Jesus, ele disse assim, eu vim para vocês terem vida de abundância. Não é para você ter uma casa somente cheia de ouro, ou de barras de ouro. Não, mas é para você ter alegria nele. Ele veio para você ter vida e vida, abundância. Ô irmãos, quem já percebeu que a tua vida está passando? Quem já percebeu que os cabelinhos brancos estão chegando? Os jovens falam, não, pastor, o meu está assim porque eu fiz luzes. Mas tem alguém que as luzes, né, veio sozinho, não vou nem mandar fazer. Aí você percebe que tudo que você lutou a vida inteira, chega no final, não era para nada. Porque tudo foi vaidade. Então quer dizer, eu posso negar essas coisas, eu tenho que trabalhar, tenho que prosperar, tenho que crescer, para quem?
Não é para você, é para Deus. Se você não faz com o propósito certo, você pode fazer a vida inteira e nunca ser feliz. Se eu subir nesse altar aqui, ai meu Deus, eu tenho que pregar. Melhor eu ir vender pamonha na feira, que eu vou ganhar muito mais com Deus do que estar aqui no altar pregando. Quem lembra da semana passada, o pastor dizendo, alegrei-me quando me disseram. Se não há alegria em você, você vai ver cada vez mais a igreja indo gente embora, porque as pessoas não são felizes por viver com Jesus. Você fica feliz por acordar de manhã e falar, Deus, eu tenho uma igreja, eu vou lá te adorar, eu vou te servir. Você fica feliz por isso? Ai, pastor, eu acordo a semana inteira cedo, mais domingo, oh, meu Deus do céu. Paulo fala, gente, vamos aprender a regozijar, vamos aprender a ser feliz, vamos aprender a alcançar alegria naquilo que é pequenininho. Olhar para uma criança e falar, pai, eu te amo. É importante. Traz motivação. Termino onde comecei. Você é feliz? Dificultou a resposta agora, né? Você é feliz? E para piorar um pouquinho a pergunta, se você perguntar para as pessoas que vivem com você, elas vão dizer que você é feliz? Se você perguntar para o teu marido e falar assim, marido, você acha que eu sou uma mulher feliz? Se o marido falar, marida, você me acha um homem feliz? Ah, não, do jeito que você vive ranzinza, com raiva do mundo, do jeito que você vive xingando os filhos, xingando todo mundo, aí Deus me livre essa alegria, eu não quero não. Então eu vou perguntar de novo a pergunta que disse no começo, que é pessoal e difícil de responder, né? Você é feliz? Você é feliz porque tem um namorado? Você é feliz porque tem um pai, porque tem uma mãe? Você é feliz porque tem um marido, porque tem dinheiro, porque esse mês ganhou uma promoção? Por que você é feliz? O que motiva a tua vida? Ou será que você virou um profissional em viver? O que é um profissional, irmão? Você termina o trabalho, vai para casa, o trabalho ficou onde? Lá na empresa. Você foi para a tua casa, você está na tua casa, amém? Mas tem gente que é profissional na vida, que leva a vida de jeito, como eu falei no começo, superficial. Você não é feliz. E quando eu falo isso, eu não estou sendo arrogante nem prepotente. Feliz é aquele que tem Jesus. Feliz é aquele que tudo que faz está motivado por Jesus. Eu quero ganhar muito dinheiro. Para quem? Para Jesus. As minhas fazendas vai ser para prosperar a obra de Deus. Para que o reino de Deus seja expandido. Para que tenha o mesmo amor que eu tenho em Jesus, eu quero também fazer a minha parte. Você ganha dinheiro, nem o dízimo você tira, porque você fala que não tem condições, nem a oferta você tira. Ai, pastor, sabia que o senhor ia levar para esse lado. Se teu ganho não tem motivação, princípio, primícia, Jesus, todo o teu ganho nunca vai ter alegria. Você sempre vai estar lutando para pagar a conta. Você nunca vai estar feliz com o que você tem. Porque nunca é feito para Deus, é só para você. Esse mês eu não posso, porque esse mês eu tenho que fazer isso. Esse mês eu tenho que fazer aquilo. Tudo o eu. E Jesus, e a obra de Jesus. Você fica feliz em quem fica feliz quando dá uma oferta na igreja? Não é bom se doar, não é bom fazer. Só que você vê que tem gente que não fica feliz, não. Fica até bravo, na verdade. Será que se você perguntar para alguém da tua família, essa pessoa fala, olha, eu sou feliz? Porque perguntar para você, você é feliz é fácil. Agora perguntar assim, Fernanda, eu sou feliz? Ai meu Deus, tomara que ela responda o que eu quero ouvir. Tomara que ela responda o que eu quero ouvir. Porque você quer ouvir o quê? Eu quero que todos vejam que eu sou feliz. Só que Deus sabe que você não é. Estou falando para quem não é, tá? Estou falando como, não profecia, não como malignidade na palavra. Mas tem muita gente que a alegria dela é só o que ela tem, o que ela possui, o que ela conquista. A alegria dela não é Jesus. A alegria dela não é viver para Deus. A alegria dela não é estar no altar do Senhor. A alegria dela não é servir a Deus. Como está seu coração? Eu preciso pregar mais, posso? Não precisa de você abrir, se quiser abra. Eu vou só ler, Lucas 10, 38. Você fala que o pastor prega demais, né? Mas eu tenho uma folha inteira aqui ainda e ficou metade para trás, não deu para pregar tudo.
pastor fica às madrugadas buscando a Deus, para quando você chegar aqui, você ter uma palavra, não da vaidade do pastor, mas da alegria de Jesus, de compartilhar o que você precisa ouvir. Amém? 10:38. E aconteceu que, indo eles em caminho, entrou numa aldeia certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual se assentou-se também aos pés de Jesus, e ouvia sua palavra. Marta, porém, andava, o que, gente? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, e disse-lhe: Marta, Marta, por favor, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, a qual nunca dinheiro, morte, nada nesse mundo vai tirar dela. Ninguém tira o que Deus, o que Cristo colocou dentro de Maria. Jesus para tudo e fala assim: olha, ô Marta, está muito preocupada. Vamos pensar no eu de novo? Vamos pensar aqui como que é a frase que o pastor falou para vocês? O hedonismo, né? Se você pensar assim, a Marta está fazendo o quê? Jesus, o senhor não está se importando comigo, não? O senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinho nessa casa? Eu sou uma escrava nessa casa? Que eu limpo e todo mundo só bagunça nessa casa? Meu Deus do céu! Aí Jesus fala: Marta, fala comigo assim, ó, Marta, ô Marta, você está ansiosa, irmã. Aí eu fico pensando, o tempo que você perde buscando felicidade onde Deus não está, e Jesus está sentado como o Senhor. Pega uma cadeira para mim, qualquer uma aí. Jesus está assim, ó, qualquer uma, bem rapidinho. Isso, só não quebre tudo aí, por favor. Ó, vem lá, você é Maria agora, tá, irmão? Vai lá, Maria, lá nos pés. Ó, Jesus está assim, né? Lembra como que a Maria estava aos pés de Jesus, né? Não é os pés do pastor, não, mas pode pegar nos pés, não tem problema, não. Isso. Está limpinho. Marta. Vem aqui, Marta. Pode brigar, irmã. Pode. Não está vendo que eu estou trabalhando? Mas, ô Marta. Me ajuda. Marta, você está ansiosa, Marta. Ela escolheu a melhor parte. Isso aqui é lindo, irmão. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar aos meus pés. Ela escolheu o que ninguém vai poder tirar dela. Aí eu imagino a Marta. Estar aos pés de Jesus, irmão, é o que te faz feliz. Estar na presença de Jesus é o que te motiva a viver todo dia. O que levanta você todo dia é você acreditar que Jesus, Ele se importa com você. É lembrar que todos os dias da tua vida, Ele nunca te desamparou. Nos dias que você pensou que ia morrer, Jesus estava ali, como um bom pai, de cabelos grisalhos, sentadinhos, dizendo: filho, calma, vai passar. Essa dor vai passar. Ó, foca aqui, irmão, ó. Cuidando de você, te acarinhando, dizendo assim: calma, isso vai passar. Você não vai cair. Tem pessoas que ela não entendeu ainda por que ela vive. E quando você não entende por que você vive, você procura a tua vida inteira a felicidade. E você nunca vai ser feliz. Será que eu tenho que escutar o Jefferson? Você fala o teu nome, eu falo o meu. Obrigado, Marcelo, obrigado, irmã Carolina. Você fala teu nome, eu falo o meu. Jefferson. Estás ansioso, afadigado com muitas coisas. Porém, tua irmã escolheu a boa parte, a qual jamais será tirado dela. Feche os seus olhos. Como é bom estar com o Senhor, Pai. Como é bom servir ao Senhor. A maior alegria da minha vida, Deus,
é te servir. A maior alegria e motivação e felicidade que eu tenho é poder ouvir tua palavra. É poder ter um contato verdadeiro com Deus. Jesus, dói meu coração em saber que muitos, depois de uma palavra tão poderosa como essa, ainda está distraído, ainda está trabalhando, cheio de negócios, que não há tempo, não consegue entender que o tempo está passando e a vida está indo, levando ela em direção àquilo que ela deseja, mas mal sabe que ela está se afastando cada vez mais de Jesus. O dinheiro, a ganância, o orgulho, como quis também Salomão, para ele tudo ele buscou a festa, na bebida, nos empreendimentos, nos prazeres, nas riquezas, na música, no sexo, na fama. Mas no fim ele chega e fala: tudo foi vaidade, ou seja, eu não sou feliz. Eu não sou feliz porque eu procurei no lugar errado. E isso talvez é o que mais te machuca, porque você olha para trás e esquece de tudo que você já passou, e esquece que você poderia ter buscado a Deus de todo o coração e não ter errado nos caminhos que você errou. Mas ainda há uma oportunidade. Estamos curvados diante de Ti, Pai. Estamos, ó Pai, inclinando o nosso coração para os céus, porque nós queremos essa alegria, meu Pai, indizível. Essa alegria, como diz o próprio Paulo na carta de Filipenses 4, versículo 7. A alegria que está sobrepondo o entendimento. Ela está sofrendo, ele está sofrendo, ele está pagando um preço alto. Há tantas dificuldades na vida dele, na vida dela, mas ele continua alegre, continua feliz, porque essa alegria vem do Espírito Santo. Essa motivação vem de Deus, essa força vem do Senhor, essa força vem do Espírito Santo. E é por isso que você agora pode falar: Jesus, eu errei, eu procurei coisas, eu procurei estar, eu procurei ser, eu procurei ter, mas não procurei ao Senhor. Cadê os lábios entoados agora, com o rosto lacrimejando, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu não vivo sem o Senhor. Me dê essa motivação principal da vida, de estar aos Seus pés, de estar, ó Deus, rendendo minha vida em ação de graças pelo Senhor, porque sem o Senhor não há motivação para a minha vida, porque sem o Senhor, ó Deus, sem o Seu perdão, meu Pai, o que seria de mim, ó Deus, sem o Seu amor verdadeiro, Pai. Meu Deus, eu sei que Tu me amas, em nome de Jesus. Eu quero ver o louvor agora. Deus me ama, em nome de Jesus. Nós queremos louvar o Teu nome, porque eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor pode restaurar o tempo perdido. Deus pode restaurar o tempo perdido. Deus pode levantar você, Deus pode colocar você de pé mais uma vez. Levante-se, coloque-se de pé agora em nome de Jesus, e louve a Deus, e louve ao Senhor. Deus me ama, Ele te ama. Aleluia, aleluia. Oh, maravilhoso é o nosso Deus. Exalte o nome dEle. Levante as tuas mãos para o céu. Essa oração é individual, é você e Jesus. Esquece o marido, esquece a esposa, esquece o namorado. Levante as tuas mãos, coloque a sua vida em rendição a Jesus. Aleluia. Está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama. Deus me ama. Aleluia, aleluia. E o Seu amor é tão grande, Incondicional. Diga bem forte: Deus me ama. Deus me ama. Aleluia, aleluia. Ele me ama, Ele te ama. Oh, maravilhoso, tão grande e incondicional. Toda a igreja: Deus me ama. Deus
braços abertos pra mim. Quando chegou à conclusão, Salomão olhou para o céu e disse: tudo é vaidade. Fale para Deus das suas vaidades agora. Fale, você tem que falar. Eu não posso induzir você. Fale das suas vaidades. Deus, eu quero ser o centro das atenções. Fale. Deus, eu quero ser sempre o queridinho do papai, o queridinho da mamãe. Eu quero que todos me olhem e façam tudo por mim. Eu quero ser sempre a pessoa exaltada. Fale. Diga para Deus: Deus, se Ele não me olha do jeito que eu quero, eu não sou feliz. Se eu não tenho comida que eu queria comer, eu não sou feliz. Se eu não ganho o dinheiro que eu queria ganhar, eu não sou feliz. Fale, seja sincero para o Jesus que agora salva, cura e liberta você dos teus fracassos, das suas desilusões, porque muitos caminhos você caminhou, mas só um conduz ao Senhor, só um te conduz ao céu, e essa porta chama-se Jesus. Passe por ela agora, passe por essa porta, mesmo sendo falho, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Ele te ama e Ele quer mudar a tua situação. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, maravilhoso é o nosso Deus, oh, maravilhoso, maravilhoso é Jesus. Oricanta laba sorebe canta laba jerebe canta laba chorebe leba laba laba serebe leba laba lá. Aleluia. Oh, Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia da tua igreja, aproxima-nos do teu amor. Ori canta laba cherebe canta laba siribi canta laba laba serebele. Maravilhoso, maravilhoso é o nome dele. Ele é o grande eu sou. Jesus, Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te amamos, te amamos. Jesus, eu uso das palavras de Davi. Oh Senhor, a andorinha encontrou casa para os seus filhos. Oh meu Deus, o pardal encontrou casa para sua prole. Mas é no teu altar, ó Deus, que me realizo. É no altar do Senhor, é na tua presença que eu sou feliz. É na tua presença, Jesus. Não adianta ter onde recostar a cabeça e não ter Jesus. Não adianta ter tudo neste mundo, está vazio de Jesus. Entregue-se, entregue-se a Jesus. Entregue-se de todo o teu coração. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Oh, maravilhoso é o nosso Deus. Oh, ricanta laba serebe canta laba chorebe canta ria laba cherebe canta laba siribi canta ribala. Ele é lindo, ele é maravilhoso, digno de glória, digno de louvor. Ele é a razão da minha felicidade. És tu, Jesus, és tu, Jesus. Eu vivo para te louvar e para louvar o teu nome. Eu determino agora, meu Deus, que os doentes serão curados. Eu determino agora que os caroços vão sair. Eu determino agora, em o nome de Jesus, que as enfermidades da alma, toda falta de perdão. Ora, meu irmão, você cansou de orar já? Já cansou de buscar a Deus? Em nome de Jesus, declare agora a guerra contra o mal. Declare a guerra contra o mal em nome de Jesus. Declare guerra. Diga: eu determino agora todo o teu mal, toda a tua existência maligna. Em nome de Jesus eu digo: sai desta vida, sai agora desta casa. Em nome de Jesus, diga isso: sai toda a briga da minha casa, toda a contenda, todo o desentendimento. Você está perto da sua mulher, está perto do seu marido, perto dos seus filhos. Segure na mão dele agora. Guerreia junto. Isso, entra para a guerra junto. Guerreia junto agora. Cadê minha esposa aqui no altar? Em nome de Jesus, vamos pleitear junto essa causa. Vamos determinar junto essa batalha. Em nome de Jesus, nós não aceitamos o mal vencer-nos. Não aceitamos os demônios impedidos de ser felizes com Jesus. Determina agora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos estes demônios para fugir. Nós dizemos agora, na força do poder que há no nome de Jesus, todos os demônios que impedem essa pessoa de ser feliz, que impedem essa pessoa de ser alegre com o Senhor, de ser radiante na tua presença, eu digo: sai desta casa. Toda obra que põe o marido contra a esposa contra o marido, que faz as famílias estarem desatentas, estarem distraídos, em nome de Jesus, todo mal, toda obra contrária, tudo que não provém de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai,
sai e sai agora das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, usa, meu Deus, a Daniele para abençoar as famílias no nome de Jesus. Senhor Deus querido, nós cremos no poder que vem do Senhor, ó Pai. A tua palavra diz que aquele que vem até o Senhor de maneira nenhuma o lança fora. Oh, meu Deus querido, e eu te peço, ó Pai, vem abençoando, Senhor. Abençoa, meu Deus, a nossa casa. Abençoa, meu Deus, a nossa descendência, Senhor. Oh, meu Deus, nós apresentamos ao Senhor, apresente agora ao Senhor a tua família, a tua casa, em o nome do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor é poderoso, ó Pai, que a tua graça tem nos alcançado todos os dias, a graça do Senhor, o teu favor imerecido, ó Pai, tem alcançado a nossa vida, tem alcançado, meu Deus, a nossa família, tem alcançado, ó Deus querido, as gerações daqueles, ó Deus, que são verdadeiramente servos e servas do Senhor. Meu Deus, venha derramando, Senhor, as mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o casamento, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, desde o menor até o maior, ó Pai, que a tua bênção venha nos alcançar, em nome de Jesus. Juntamos nessa oração e nesse momento oramos também pelos jovens dessa igreja, por nós jovens que estamos aqui, Pai, por aqueles também que não estão aqui, Deus, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Pai, nos usa, Pai, como jovens segundo o teu coração, para ganhar aqueles, Pai, que estão perdidos, aqueles que estão, Pai, fraco, que estão no mundo das drogas, da prostituição, da bebida, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, santifica, purifica, transforma, Pai, que possamos, Pai, ser os jovens segundo o teu coração e trabalhar para o teu reino, para ganhar as almas que estão perdidas. Assim eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé também, ó Pai, com a irmã Lucimar, que abençoa as mulheres, ó Deus, meu Deus, mulheres guerreiras que têm pleiteado tua causa, em nome de Jesus Cristo, usa, meu Pai, a tua serva para abençoar as mulheres. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos mesmo, Pai, cada mulher diante do Senhor nessa hora, pedindo mesmo que o Senhor dê sabedoria para nascer a mulher, Pai, que o Senhor, Pai, tem colocado ela dentro do seu lar, Pai. Nós abençoamos elas, Pai, pedimos que o Senhor, Pai, guarde, proteja, que elas tenham mesmo, Pai, ousadia, Pai, mas que elas tenham sabedoria no Senhor, Pai, para edificar a casa de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sim, ó Deus, nós também abençoamos os novos ceifeiros, ó Pai, abençoamos aqueles que chegarão para a tua obra, aqueles, ó Pai, que virão para se ajuntar a nós, ó Pai, dentro, meu Pai, deste barco, continuando a semeadura, levando a palavra do Senhor onde quer que nós fomos enviados. Levanta ceifeiros, diz Lucas capítulo 10, orai para que o Senhor envie obreiros, orai para que o Senhor envie aqueles que desejam fazer a sua vida a alegria, a levar a palavra de Deus em nome de Jesus. Sim, meu Pai, abençoa, meu Deus, a casa do Senhor, abençoa os obreiros, meu Pai, os fazedores da sua obra, meu Pai, aqueles que estão sempre aqui, meu Deus, te buscando, cuidando da casa do Senhor, meu Pai. A sua palavra diz, meu Pai, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, meu Pai, e o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, meu Pai, nós somos escolhidos, meu Pai, os fazedores da obra do Senhor, e pedimos e clamamos ao Senhor, meu Pai, envia mais ceifeiros à obra do Senhor, meu Pai, envia mais ceifeiros, pessoas que têm sede de buscar o Senhor, de fazer a sua obra, meu Pai, com verdadeiro coração, uma verdadeira fé em Ti, meu Pai, com sede, meu Pai, que faz a sua obra por completo, meu Pai, não relaxadamente, mas porque quer agradar ao Senhor e não aos homens. Pedimos e clamamos ao Senhor, meu Pai, envia mais ceifeiros à seara do Senhor, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, unimos também a fé, meu Deus, com a obreira Priscila, que ora, meu Deus, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos corações e que também libere perdão sobre todos aqueles que estão com o coração presos, que haja perdão nessa manhã em nome de Jesus. Sim, Deus, perdoa os nossos pecados.
falhas, tudo aquilo que fazemos e não te agrada, Pai. Perdoa, porque somos tão pequenos, Pai, mas o Senhor nos ama, assim como nós cantamos, Pai. O Senhor nos ama e nós queremos te honrar. O Senhor é grande, em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa, amém. Amém, Senhor, que assim seja. Libere o perdão agora, meu irmão. Talvez você diga: eu não sou o que eu queria ser por causa do pai, por causa da mãe, por causa dos filhos, por causa de um pai que foi negligente. Fale para Jesus: eu sou feliz por ter o Senhor, Pai, e por isso eu libero o perdão. Por isso eu libero essa pessoa que fica livre agora dos meus pensamentos maus sobre ela. Porque a partir de hoje, Jesus, a minha única motivação, a minha alegria diária, a minha felicidade para toda a minha vida é estar vivendo para o Senhor, é ser feliz com Jesus. Pai, assim eu determino que todos que comigo oraram, que conosco oraram, sejam abundantemente abençoados. Jesus, eu creio na cura, eu creio na libertação, que eu creio que o Senhor salva e que nesta manhã tenha tudo isso: cura, libertação e salvação. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito, que Ele merece. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é bom, é ou não é? Ele é maravilhoso. Deixa eu perguntar para você: alguém de vocês estava aqui, e quando estava aqui, estava sentindo uma opressão, alguma dor? Pastor, eu vim aqui, eu era a pessoa que o senhor falou, estava ranzinza comigo mesmo, eu estava com raiva de mim mesmo, mas pastor, diluiu de uma maneira que agora eu tenho uma paz aqui. Põe para mim só o versículo 7 de Filipenses 4:7. Eu não li para vocês, olha o que diz aqui, ó, por favor, junto: e a paz de Deus, que excede, que está acima de tudo que se entende. Tudo tem motivo de você ficar triste, só que a paz que vem de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Amém, Jesus? Tem gente que está assim hoje nessa manhã: pastor, eu recebi essa paz em nome de Jesus. Tem alguém que quer testemunhar? Pastor, eu quero contar o que Jesus fez. Corre lá atrás, por favor, em nome de Jesus. Vai com a câmera, pode ir com a câmera, ajuda ele aqui, Nato, que é mais fácil. Isso, o mais difícil? Então vai com o celular mesmo, então vai, você que sabe. Vai alguém com o celular também, daí já ajuda o irmão lá. Isso, glória a Deus. Deixa o irmão chegar lá, a hora que tiver certinho, aí o Vini me avisa. Fechou, Vini? Deu boa? Pois não, irmão, o que Deus fez por você? A paz, pastor. A paz. Na Santa Ceia, na oração da Santa Ceia, eu recebi a minha cura, minha libertação, que há muitos anos eu tinha um problema no meu intestino, procurei médico, eu fiz muitos exames e não descobria nada. E na Santa Ceia, na oração da Santa Ceia, a partir dali eu fui curado, liberto. Aquele problema intestinal, o senhor procurou muito tempo? O senhor fez exames? Muito. Fiz exame do intestino inteiro. Tudo que podia fazer? Tudo que podia fazer, não resolvia. Não resolvia. E depois da oração da ceia, o senhor comeu do corpo e do sangue de Cristo e foi curado? Foi curado. Acabou o problema? Amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Esse Deus é tremendo. Amém?